O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Quero sentar, meus irmãos. Com alegria nos encontramos nesta tarde de terça-feira, aqui na Basílica Santuário, para louvar, para agradecer a Deus pelo dom da misericórdia que Ele tem manifestado, que Ele tem revelado para conosco. Na realidade, nesse caminho quaresmal, que é um tempo reservado, ao menos para nós cristãos católicos, ao tempo da misericórdia, o tempo do perdão. O tempo no qual nós somos chamados a buscar o perdão e, ao mesmo tempo, somos chamados a perdoar a quem nos ofende no dia a dia da nossa vida.
E é nesta realidade que hoje Jesus então nos propõe, nesse belíssimo texto do Evangelho que acabamos de proclamar. E é Pedro então que introduz para nós este tema, porque é Pedro que vai a Jesus para perguntar: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? O 7 é o número da perfeição. Então Pedro tinha que fosse o máximo. Mas seguramente ele ficou desconcertado diante da resposta de Jesus. Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Seríamos nós capazes de realizar esta atitude do perdão? 70 vezes 7? Quando às vezes basta uma coisinha, a gente já não está mais aguentando e a gente tenta logo dar um chega para lá para se libertar, ou menos para se livrar daquela presença incômoda, às vezes do irmão, ou da irmã, ou daquela pessoa que nos é próxima. É difícil, mas é justamente nesse ponto que Jesus é muito direto. É preciso perdoar. E nós encontramos então em diversos momentos particulares que Jesus nos prepara para viver esta realidade do perdão e da misericórdia. Um desses momentos bem particular em que Jesus nos sensibiliza para essa realidade é quando Ele ensina aos seus discípulos e ensina, portanto, para todos nós, aquela oração toda particular, a oração do Pai Nosso. Todos os dias nós rezamos o Pai Nosso, né? Mas quando chega já quase no finalzinho do Pai Nosso, nós encontramos algo muito particular. Às vezes nós rezamos o Pai Nosso tão corrido que não fazemos tempo de refletir, de fazermos atenção sobre as palavras que pronunciamos. Perdoa-as as nossas ofensas. Justo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, Jesus já prepara o coração dos seus discípulos e prepara os nossos corações para essa realidade do perdão. Mas Ele coloca esta oração como base. Por quê? Ele nos coloca na condição de filhos. Portanto, nós começamos a oração dizendo: Pai Nosso. Ou seja, eu sou filho, você é filha. Somos filhos. E se somos filhos, somos irmãos entre nós. Então, aí a realidade do perdão. E Pedro diz: se meu irmão pecar, se meu irmão. Portanto, não está falando de um estranho, ou de pessoas estranhas, mas fala de alguém que me está perto, que é próximo. É aquele irmão, nós podemos dizer na nossa casa, o irmão de sangue, aquela irmã de sangue, né, da consanguineidade, mas não só, é aquele irmão da nossa comunidade, é aquela nossa irmã da comunidade.
é eles. Portanto, somos irmãos. E aí abre a estrada para nós. Perdoa. Domingo passado, no Evangelho, Jesus nos colocou um outro elemento muito importante para essa nossa caminhada quaresmal. É que nos ajuda a viver esta dinâmica, esta realidade do sermos irmãos e da necessidade do perdão e da misericórdia. Então, dizia, e se não vos converterdes, terminareis do mesmo modo. Oh Jesus! Mas é justamente isso, ser para dizer, tem que ser uma transformação da nossa vida, uma transformação da nossa mente, uma transformação das nossas atitudes, uma transformação dos nossos atos, um abrir o coração para ir ao encontro do outro, ou de acolher o outro que vem até nós para nos corrigir. Portanto, converter-se, mudar de vida. Porque se não fazemos isso, vamos ser iguais aos pecadores de quem muitas vezes nós falamos mal. Vamos ser igual. Nós temos na nossa humanidade uma atitude e uma capacidade de olhar lá no fundo da vida do outro ou da outra pessoa e vermos os males que estão lá dentro. Mas aquela pessoa é isto, aquela pessoa lá é isto, é hipócrita, é ranzinza, é mesquinha, é desumana, não tem sentimentos, é gananciosa, é invejosa. Ou seja, nós conseguimos penetrar do mais profundo do coração e da mente da outra pessoa para identificar os males que lá estão. Mas Jesus nos lembra, mas se você não se converter, vai terminar do mesmo modo, ou seja, mesquinho, ranzinzo, invejoso, egoísta, é todo o mal que a gente vê lá no outro, está também. Então precisa assumir esta atitude, mudar, mas mudar radicalmente. Lógico que nós fazemos nossos propósitos, nos colocamos diante de Deus, pedimos a graça, mas muitas vezes, não obstante o nosso esforço, quando nos damos conta, já estamos lá na vala de novo, já caímos de novo, já nos ferimos. São Paulo então nos ensina algo muito positivo quando ele nos diz, cuidado, porque muitas vezes, e ele fala de si mesmo, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, para dizer a realidade do nosso sermos humanos, do nosso sermos pecadores. Às vezes, a força do pecado se impõe sobre a força da graça na nossa vida, quando não deveria ser. Mas ao mesmo tempo em que nós percebemos que realmente a força do pecado parece ser mais forte, precisamos nos lembrar de uma coisa. Porque quando sou fraco, nos recorda o apóstolo Paulo, então é que sou forte. Porque à medida que eu reconheço as minhas fragilidades, à medida que eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas quedas, eu encontro a força da graça de Deus
e Deus mesmo me sustenta, me faz forte. Então, nós podemos assim compreender a belíssima oração do profeta hoje. O profeta que recorda e chama, portanto, a memória, faz a memória da misericórdia de Deus. Daquele Deus que olhou os nossos pais na fé, um por um, nas suas fraquezas, nas suas limitações, mas os ajudou a passar, a viver, a abrir uma estrada, a indicar um caminho para os seus filhos. E o profeta hoje reconhece, e nós nos sentimos pequenos, nos sentimos humilhados, sentimos até a ausência do ministro sagrado, sentimos até a ausência ou a falta do espaço do lugar sagrado para oferecermos as nossas orações, o nosso culto, o nosso sacrifício. Mas é aí que então ele se coloca. Mas nós somos o templo, nós somos o altar, nós somos a vítima. Aceita, Senhor, o nosso sacrifício. Acolhe. Aí o profeta nos ajuda então a fazermos este espaço na nossa vida. Não devemos ter medo de fazermos esse caminho para a misericórdia e o perdão. Se Jesus no Evangelho hoje nos dá este poder de mando, perdoai. E perdoai sem limite. Então, muita atenção, meus irmãos, que muitas vezes nós encontramos nos nossos meios cristãos, católicos, ou mesmo cristãos não católicos, alguém que vai por aí espalhando, dizendo: eu não te perdoo, não sou eu que perdoo, não tenho poder de perdoar. Alguém vai dizendo isso por aí, vai ensinando isso por aí. Atenção, isto não é verdade. Significa então dizer que se somos cristãos e vamos por aí dizendo isso, ainda não entendemos o Evangelho. Ainda não entendemos o que Jesus nos pede de fazer. E não só, mas nos pede de viver. Porque se nós queremos o perdão de Deus, então, por primeiro, entre nós, temos que saber nos oferecer o perdão, mas um perdão com atitudes concretas, com atos concretos, não o perdão de palavras somente. As palavras voam, mas precisa o perdão de atitudes. Sermos sinceros, perdoar sem ficar com mágoas, sem ficar com rancores, sem ficar com ódio, sem ficar com um coração fechado. Perdoar significa não conservar os ressentimentos e as mágoas. É ter o coração livre. E é isso que Jesus então nos pede. E a oração que rezamos cada dia seja então para nós a força da nossa oração. Por isso vamos repetir junto: perdoa as nossas ofensas, assim seja. Amém. Fiquemos um momentinho sentados em silêncio e procuremos interiorizar esta palavra proclamada e refletida.